Agora, quem é que nunca manifestou uma certa insatisfação pessoal com um sorriso amarelo? Que atire a primeira escova de dentes. Embora os nossos dentes não sejam, por natureza, brancos, a maioria das pessoas sonha com um sorriso mais branquinho. E com o passar do tempo e o consumo de certos alimentos e bebidas, os nossos dentes vão incorporando pigmentos. Eles também vão amarelando com a idade. E há diversas formas de remover com segurança as manchas, deixando o sorriso muito mais branco e radiante. Parece até propaganda de creme dental, né? Mas não é não, viu, gente? É verdade. Olha, eu me submeti dia desses à primeira etapa de um clareamento a laser. Para quem não sabe como é feito esse tipo de procedimento no consultório de um profissional, então espia só o vídeo que a gente tem. Eu estou recebendo aqui no estúdio a doutora Thalita Foglieto, da Clínica Ceribelli, para esclarecer para a gente alguns mitos e verdades sobre clareamento dental. Prazer, viu, doutora Thalita, recebê-la aqui no Comunidade nessa tarde. Prazer estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade. A doutora Thalita que realizou o procedimento em mim, que, aliás, não dói absolutamente nada, né? Antes que alguém pergunte, eu já vou respondendo. Absolutamente indolor esse procedimento. Só a gente fica um tempinho com a boca, né, aberta ali. Sim, o incômodo, na verdade, é mais durante o procedimento o fato de ter que ficar com a boca aberta, mas Muito depois, tempo. realmente, algumas pessoas sentem sensibilidade, mas nós utilizamos alguns produtos para que isso seja evitado. Eu confesso, eu senti um pouquinho de sensibilidade nas próximas 24 horas depois de realizado o procedimento, que é natural, é normalíssimo É normal, isso sim. acontecer, né? Exato. Mas, gente, quando foi, eu acho que eu fiz isso, o procedimento eu fiz na sexta, na quinta? Quinta-feira, Na quinta, isso. nas 24 horas seguintes, eu ainda estava com um pouquinho de sensibilidade, mas nada. É só um incômodo, não é uma dor propriamente dita, é só o incômodo mesmo. E aí passou, sabe aquela coisa de repente passou? Né? E Que agora bom. já tem uma segunda etapa aí que a gente vai fazer, né, Sim, doutora? a gente vai dar continuidade no seu tratamento. Agora vamos esclarecer alguns mitos e verdades sobre o clareamento. Inclusive eu já tenho aqui uma pergunta de uma participante, uma telespectadora, Ana Paula. Oi, meu nome é Ana Paula, eu sou aqui de Maringá.
da Vila Santa Isabel, e eu gostaria de saber se bicarbonato de sódio deixa os dentes brancos ou não. Então, Ana Paula, primeiramente, muito obrigada pela sua pergunta e pela sua audiência. Então, essa pergunta da Ana Paula é muito interessante, porque, na verdade, a internet está lançando muitas receitas caseiras em torno do clareamento. Então, não é só o bicarbonato que eles estão citando que podem ter esse efeito clareador. Que, na verdade, é um clareamento alternativo, né? Porque o clareamento caseiro, ele até existe, né? A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Exatamente. Então, nada mais seria que alternativas realmente caseiras, que não tem nenhum embasamento científico. Então, o que acontece? Bicarbonato, carvão, que até nós encontramos receitas na internet também falando sobre isso. Já vi e muito. Pastas clareadoras. Como que elas agem? Até aquelas fitinhas, né? Chamadas fitinhas milagrosas, isso. Aquelas que são vendidas em farmácias e aparecem nas propagandas de TV. Hoje, as fitas são um pouco diferentes. Vou primeiro responder a pergunta da Ana Paula, que aí se encaixa mais com as pastas. As pastas, bicarbonatos e receitas caseiras da internet, elas são mais com efeito extrínseco. Elas tiram manchamentos do dente, sim, mas que estão por fora. Que a escova de dente normal, a escovação natural também remove esse tipo de manchamento. Então, o clareamento que ocorre é por abrasão. Então, essas receitas podem ter um risco porque acabam agredindo a superfície do esmalte dental. Então, o uso em excesso desse tipo de receita milagrosa, vamos dizer assim, e mais em conta, que realmente é isso que eles pregam na internet, pode sim causar danos aí aos nossos dentes, por conta dessa abrasão que acontece, Olha assim só. como as pastas. E esses danos podem ser irreversíveis, doutora? De certa forma, sim. Não seria um dano assim extremamente ruim pro dente, mas poderia causar, por exemplo, uma sensibilidade que não cessa de uma forma fácil, como num clareamento que você foi submetida, que a sensibilidade é amena e suportável e logo em seguida ela já cessa. Esses materiais abrasivos podem afetar o esmalte e cada vez pigmentar o dente mais, porque o dente vai ficando cada vez mais poroso. E as fitinhas milagrosas? Então, as fitas, elas realmente clareiam, vamos dizer assim, um pouquinho o dente, porque na composição dessas fitas, elas têm sim o mesmo componente do clareamento dental, só que numa concentração mínima. Por quê? Porque o fabricante não quer gerar nenhum incômodo pro seu cliente. Claro. Então, a concentração é mínima, cerca de menos de 3%. Então, o clareamento ele é relativamente limitado, vamos dizer assim, por dois motivos. Primeiro, por conta dessa concentração. E segundo, como é uma fita, não é toda a superfície do dente que vai estar aderida a essa fita. Então, as superfícies que não estiverem em contato com essa fita não serão clareadas. E isso pode provocar manchamento nos dentes. Inclusive, essas fitas elas só podem ser compradas também com prescrição de um dentista. O ano passado, a Anvisa proibiu a venda sem a prescrição de dentista. Muito bem lembrado, doutora. Sim. Já temos perguntas aqui de mais um telespectador. Olá, eu sou o Ivo Reis Gomes, de Floresta. Obrigada, viu, Ivo, pela sua pergunta, pela sua participação e sua audiência. Pergunto se em alguns tipos de dentes o clareamento é mais difícil, pois já fiz algumas vezes e não obtive o resultado esperado. Sim, nós temos vários fatores que podem influenciar a capacidade desse dente ser clareado. Uma delas é o fator idade. Dependendo da idade da pessoa, o clareamento pode ser mais efetivo ou não. Porque, na verdade, a cor do dente é devido à camada mais interna desse elemento dentário, que é a dentina. E com o passar dos anos, a gente vai tendo essa camada cada vez mais grossa.
Então, o dente vai ficando cada vez mais amarelado, porque essa camada é amarela. Então, dos motivos pode ser esse. E outro motivo é que o clareamento, na verdade, ele muda apenas a intensidade da cor, não muda o tom do dente. Por isso que antes do procedimento, a gente toma a cor para que a gente tenha noção se esse dente tem um potencial de clareamento ou não. Então, o diagnóstico é imprescindível. Interessante. Agora, doutora, são 2 tipos de clareamento que existem que efetivamente dão resultado? Isso. Os clareamentos básicos que existem em consultório, ambos são acompanhados por dentista, é o clareamento caseiro e o clareamento de consultório. O clareamento caseiro é aquele que a pessoa leva um molde para casa, né? Leva a moldeirinha para casa e usa o gel em casa de 3 a 4 semanas. Então, dura em média 4 semanas. Isso. E aí o desconforto pode ser maior? Porque aí tem que dormir diariamente, né? Com o gel, aplicar diariamente. O ideal seria o uso diário, mas por isso o acompanhamento é importante, porque tem gente que vai ter essa sensibilidade aumentada, então vai precisar alternar dias ou diminuir a concentração do gel ou diminuir até a quantidade de horas que fica com esse gel em contato nos dentes. Agora, doutora Thalita, existe uma lenda que os dentes podem ficar mais fracos com o clareamento. Isso é mito ou é verdade? E por quê? Na verdade, é um mito. Porque o clareamento é considerado na área de estética o procedimento menos invasivo que se tem para ser feito diante de problemas de coloração assim dos dentes mesmo. Então, o clareamento ele produz uma alteração tão mínima na superfície dental que ele não é capaz de afetar o equilíbrio no processo, na verdade, de mineralização desse dente. Então, quando um procedimento não afeta esse equilíbrio de mineralização do dente, que a gente tem esse processo para deixar esse equilíbrio, não afeta em nada a saúde do dente. E as restaurações e próteses, elas clareiam com o tratamento ou não? Na verdade, não. Restaurações e próteses não clareiam com o tratamento. Então, se a pessoa possui muitas restaurações ou próteses, essa é uma das contraindicações para o tratamento com clareamento tanto caseiro ou de consultório. Temos mais uma pergunta de um telespectador chegando pelo nosso WhatsApp, que, aliás, você aí de casa também, se tiver uma pergunta para fazer para a doutora Thalita, por favor, é só enviar no 4491-430639, o telefone está na tela. Oi, o meu nome é Lucas, de Cianorte. Café e outros tipos de alimentos podem dificultar o processo de clareamento? Obrigada, Lucas, pela sua pergunta, doutora. Sim, Lucas. O café e alimentos com corante, que nós conhecemos mais como shoyu, açaí, alimentos realmente que têm uma coloração um pouco mais forte, podem prejudicar, sim, o tratamento com o clareamento. Então, durante o clareamento, o ideal seria que nós não usássemos não consumíssemos esse tipo de alimento ou evitássemos. Pelo menos o consumo deve ser mínimo, pelo menos durante esse procedimento. Tem pergunta na tela de internauta chegando. Vamos ver, produção, por favor. Giovana do Jardim Aclimação. Sempre quis fazer, mas nunca tive coragem porque tenho sensibilidade nos dentes. O clareamento potencializa essa sensibilidade, doutora Thalita? Bom, primeiro, Giovana, nós teríamos que ver o motivo dessa sensibilidade excessiva da Giovana, né? Então, diagnosticando o tipo de sensibilidade, eu poderia falar com certeza se ela poderia fazer o clareamento ou não. Porque dependendo da sensibilidade que ela tem, existem tratamentos e vários meios para a gente diminuir ou evitar que essa sensibilidade piore durante o clareamento.
Dependendo da causa dessa sensibilidade, aí não seria possível. Então, o diagnóstico, de novo, é imprescindível nesse caso. Agora, doutora, temos perguntas ainda na tela, por favor. Produção chegando. A Sandra de Sarandi. Quem faz clareamento pode ficar com os dentes sensíveis que doem quando bebe algo gelado ou quente? É isso, a gente até já comentou, né? Sim, como nós já comentamos, pode sim. Porém, essa sensibilidade ela é momentânea. Ela não é permanente, exatamente, não é contínua e nem constante, né? Exato. Tem gente que, inclusive, nem sente essa sensibilidade. Então, varia de pessoa para pessoa. E também temos os meios para controlar isso, como eu até tinha comentado com você, o uso de medicação sistêmica também, agentes dessensibilizantes que a gente passa no momento lá para evitar que isso aconteça. Agora, a gente sabe que nem todos os dentes, doutora Thalita, possuem aí a mesma cor, né? Pode haver diferença de cor entre os dentes clareados? Pode acontecer isso? Esse também é uma pergunta, essa é uma pergunta muito interessante, porque realmente tem pessoas que têm um dente de cada cor, cores variadas no sorriso, certo? E pode dar diferença sim no clareamento. E, inclusive, às vezes, esses dentes exigem tipos de clareamentos diferenciados, porque esse escurecimento de um dente e de outro não, geralmente é devido a um canal que a pessoa realizou, um procedimento que levou a esse escurecimento diferenciado. Então, técnicas diferenciadas, às vezes, têm que ser aplicadas nesse tipo de dentição. Agora, que tipo de intercorrência pode acontecer durante o tratamento, doutora Thalita? Como a maioria das perguntas aqui foi em torno da sensibilidade, a sensibilidade ainda é a maior intercorrência que pode ocorrer no tratamento do clareamento dental. E é preciso algum cuidado antes e depois de fazer o clareamento? Sim. Os cuidados sempre são importantes. Antes, eu digo, sempre tem que fazer uma profilaxia, que é a limpeza do dente, para que dessa forma a gente remova a camada superficial, as manchas que estão extrínsecas desse dente. E depois, eu sempre recomendo o cuidado com a alimentação, alimentos com corantes, como comentamos, e também alimentos ácidos, que podem também fazer com que a sensibilidade venha à tona. Agora, qual que é a duração do clareamento e o preço médio que a gente pode encontrar? Porque são dois tipos, né? Sim. A gente sabe que o clareamento caseiro o valor é um tanto quanto mais acessível do que o clareamento profissional, que é conhecido também popularmente como a laser. A laser, exatamente. Quanto ao tempo, primeiro, na verdade, a gente recomenda que a pessoa evite alimentos com corantes e hábitos como, por exemplo, o hábito de fumar, pode diminuir muito a duração desse tratamento. Então, esse tratamento tem uma média de duração de 1 a 2 anos, mas tendo como uma corresponsabilidade do paciente de tomar esses cuidados que a gente orienta ele ter depois. Tem perguntas chegando na tela produção. Matheus, da Zona 1, aqui de Maringá. Ouvi dizer que o clareamento acaba com o esmalte dos dentes. Eles ficam mais fracos mesmo ou isso é mentira? Como nós comentamos, o esmalte não fica mais fraco, ele fica apenas mais permeável, permitindo que o nosso produto, o nosso agente clareador, penetre nas camadas mais internas desse dente. Mas o esmalte não fica mais fraco, porque o nosso produto, tendo, claro, o acompanhamento de um dentista, não vai atingir o equilíbrio do processo de mineralização do esmalte, que é primordial para a saúde do dente. Temos mais uma pergunta na tela, produção. Fernanda, da Zona 8. Fiz o clareamento há 3 meses, mas bebo muito café. Os meus dentes voltaram a escurecer. Meu dentista bem que avisou.
Eu posso repetir o procedimento a laser daqui quanto tempo novamente? Olha, uma situação aí vivida Sim. pela Fernanda. É a questão dos hábitos, é bem complicado. O café e o fumo, realmente, a pessoa às vezes não consegue evitar. Então, pessoas que têm o hábito do café bem proeminente e assim como o hábito de fumar e não pensam em parar, eu recomendo que, terminou o clareamento, ainda tente evitar por mais umas 3, 4 semanas, que é o tempo que o dente tem para estabilizar a cor. Então, talvez aí o clareamento dure um pouquinho mais o resultado. No caso dela, que fez o clareamento há 3 meses, o ideal seria esperar mais uns 7 meses para dar pelo menos 1 ano, para que esse dente não tenha uma hipersensibilidade. Agora, doutora, no tratamento profissional ou a laser, como a gente já colocou aqui, que tipo de luz que é utilizada? Na verdade, como nós comentamos, o clareamento de consultório tem sido sinônimo de clareamento a laser. E não é bem o que acontece. Hoje, os produtos que a gente tem para clareamento, eles agem por si só. Então, na verdade, eles nem exigem uma fonte de energia para ativar a reação química, que é o que promove o clareamento. Então, o que se usa hoje em dia, na maioria, claro que tem dentistas que ainda têm o laser, mas o que se usa é uma luz halógena azul, como se fosse um LED para que ocorra a ativação dessa reação. Mas tem produtos que já dispensam o uso dessa luz. Então, acredito que daqui a um tempo essa luz não vai ser mais necessária. E essa luz tem alguma contraindicação para a saúde Sim. bucal? Então, os estudos começaram a discorrer em torno disso devido ao fato de o laser, principalmente, aquecer o dente alguns graus acima do que a polpa, que é o nervo do dente, suporta. Então, viu-se que seria prejudicial. Interessante. Agora eu tenho mais uma pergunta entrando aqui pelo nosso WhatsApp. Olá, eu sou o Celino de Marialva. Obrigada, viu, Celino, a você que está nos acompanhando. Gostaria de saber se há alguma técnica de clareamento por cobertura da dentição que gera uma camada sobre o dente natural. Eu acredito que o Celino esteja falando sobre a técnica de facetas, que seria essa cobertura do dente natural. Então, existe sim, mas não é a técnica mais conservadora dentro da estética. Mas existe sim o tratamento que recobre todo esse dente com uma camada artificial. Agora, doutora, a partir de que idade é recomendável que seja feito o clareamento nos dentes? Na verdade, tem mais contraindicações do que quanto à idade do que indicações. Nós temos o protocolo de que fazemos o clareamento em jovens acima de 16 anos. Acima de 16? Sim. Ok, então. Bom, tenho mais uma pergunta aqui. Como é que eu sei, melhor dizendo, qual a tonalidade dos meus dentes? Existe alguma maneira? Obrigada a você que enviou a pergunta, mas não se identificou. Existe, nós temos como acessar uma escala de cor. Acredito que tem até internet, mas mais confiável mesmo é que você vá a um consultório e faça o seu diagnóstico e constate através dessa escala de cor o tom do seu dente. E dessa forma a gente veja se o seu dente tem um grau maior de ser clareado ou não. Agora, para que a gente possa fechar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo hoje sobre clareamento dental, doutora Thalita Foglietto, da Clínica Ceribelli, hoje aqui com a gente. Quanto que é seguro o clareamento nos dentes, doutora Thalita? Para a gente poder fechar essa nossa conversa. Quanto à segurança do clareamento, desde que se tenha o acompanhamento e a orientação de um profissional, ele é totalmente seguro. Nós podemos dizer com segurança, realmente, que o tratamento não causa danos maiores ao dente. Super obrigada, mais uma vez, por atender ao nosso convite, doutora Thalita Foglietto, lá da Clínica Ceribelli,
hoje atendendo ao nosso convite, né? Batendo o nosso papo aqui, esclarecendo dúvidas dos nossos internautas, dos nossos telespectadores. Obrigada, viu? Foi um bate-papo bastante saudável. Que bom. E pode me aguardar que a Isso, vamos dar continuidade etapa ao do seu clareamento aí eu vou fazer. Para mostrar as próximas etapas. Aí eu vou mostrar o resultado aqui no programa. Isso. Obrigada mais uma vez, viu? Prazer. Eu que agradeço.